Hello, students! Dando continuidade à nossa aula, né? Aula passada, nós falamos sobre o zero conditional, né? O zero condicional. E hoje, para fechar nossa aula 2, tá certo? Nós vamos falar sobre o first conditional, tá bom? Primeiramente, é importante a gente saber, relembrar que as frases condicionais, elas sempre trazem dentro dela uma condição, né? Normalmente ela é formada por duas orações, certo? E no caso da zero conditional, que nós já vimos, ela vem falando sobre algumas situações onde as duas orações precisam estar no presente simples, né? A oração condicional e a oração que impõe a condição, né? E a gente viu a aula passada. E agora nós vamos falar hoje da first conditional. E assim, é importante a gente relembrar que para se fazer a estrutura das orações condicionais, você precisa saber, conhecer um pouco das conjugações verbais em inglês. Né? Na zero condicional, a gente usa o presente simples mais presente simples, as duas orações vêm com os verbos conjugados no presente simples, e na primeira condicional, no caso, como vocês podem ver aqui abaixo, né? Tem o se, que é a palavrinha que impõe a condição, né? If, se. A frase é importante porque, diferentemente do zero condicional, porque no zero condicional a gente viu que a oração, as duas vinham no presente simples, então não precisava distinguir. Já no primeiro condicional, eu preciso compreender que a oração que vai vir o if, o se, obrigatoriamente, não só toda a vida, mas a vida toda, o verbo da oração deverá ser conjugado no presente simples, certo? E a segunda oração, que vem acompanhando a primeira oração, o verbo deverá vir no simple future. Ou seja, a oração que deve vir sempre com o simple present é aquele verbo que acompanha o se, tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, na afirmativa. If I have money, I will buy a car. Né? Então, eu tenho aqui a primeira oração acompanhada do se, aqui é o se, né? Então, eu tenho o se, e o verbo to have, que é o verbo ter, e nesse momento ele vem no presente simples, e a segunda oração, obrigatoriamente, presente, casa com futuro, isso quando se fala de primeiro condicional. Vai vir a oração no futuro. O futuro, em inglês, para quem está um pouco esquecido, quem não lembrar, né? Mas a gente já viu em algumas aulas. O futuro é feito com o auxiliar will. Ele é bem simples. É você usar o auxiliar will, mais o verbo principal, no infinitivo, sem o to, né? Você pega, tira o to do verbo e coloca o verbo do jeito que ele é no infinitivo, tirando a partícula to. Então, eu tenho aqui, se eu tiver dinheiro, eu comprarei um carro. Seria a melhor tradução para essa situação. Então, aqui eu usei have, porque o sujeito aqui foi I, né? Mas se o sujeito fosse terceira pessoa, no caso do have, né? Aqui eu teria, se eu tivesse he, she, it, aqui seria has, H-A-S, has, né? Então, isso presente simples, tá bom? Mas aqui, como tem o I, né? Primeira pessoa do singular, eu usei have, certo? Nessa outra frase, se você observar, e aí a gente relembra do que a gente já viu na aula anterior, e se você, o se, o if,
é a partícula que impõe a condição. Ela pode vir no início da frase, quando ela vem no início da frase, relembrando, você identifica a segunda frase através da vírgula, depois da vírgula sempre começa a segunda oração, né? E quando ele vier no meio da frase, no meio das duas orações, ele separa a primeira oração da segunda oração, né? Então, aqui a gente tem a segunda frase que diz, nós, we will travel to United States of America if we get a visa, ok? Então, você tem aqui o verbo, olha, perceba que o se, o if, veio para o meio, para a segunda frase, né? Então, ele faz parte da segunda frase. Aonde tiver o se, a frase que faz parte do se tem que estar no presente simples. Aqui ficou no presente simples na primeira frase, porque o se está aqui. Então, o tempo verbal que acompanha o primeiro condicional, né? Dentro do primeiro condicional, o tempo verbal que acompanha o se é o presente simples. O outro, obrigatoriamente, não só toda a vida, mas a vida toda, é o simple future, futuro simples, tá? Então, aqui, como o se veio para o meio, sendo a segunda oração a condicional, a frase a segunda oração é que vai para o simple present, como a gente pode ver aqui. E a primeira, se aqui é presente simples, aqui é futuro simples. Aqui é presente simples, aqui é futuro. Aqui é futuro, aqui é presente, né? Então, ficaria assim, nós viajaremos para os Estados Unidos se nós conseguirmos o visto, né? Então, a gente tem essa frase. Quando se fala em negativa, né? Na negativa, tanto o presente, não sei se vocês lembram, né? Mas quando abordei o zero condicional, o the zero conditional, na negativa, lá tinha o don't, né? Porque aqui era you. Então, a negativa do presente simples é o do e o does, como vocês podem ver aqui, né? Do e o does, mais o not, tá certo? Mais o not. Então, no caso aqui, eu usei doesn't, porque o sujeito aqui, a terceira pessoa, é it. Então, if it doesn't rain, I will go to the beach. Né? Então, você vê, aonde tem o se, o que é que eu tenho aqui? Verbo conjugado no presente simples. Não esqueça, ok? Don't forget, tá bom? Então, eu tenho aqui, e se a primeira frase está no presente simples, automaticamente, se é primeiro condicional, a segunda oração tem que vir no futuro simples. Simple future. Então, o futuro simples, ele é formado simplesmente a partícula will, que é o verbo auxiliar will, mais o verbo principal sem o to. Então, I will go. Ok? E se eu poderia, professora, vocês sempre perguntam, eu poderia colocar aqui, como é que eu boto abreviado? Poderia, né? Qual é a abreviação de will? Você tira o W, tira o I, bota o apóstrofo e deixa o LL. Então, é o I, apóstrofo, LL. I'll go, né? Para todas as pessoas, para todas as pessoas. I, you, he, she, it, né? Então, ó, para I will, né? We, will, né? Aqui, I de novo, will. Aqui eu tenho he, ó, he, want. Por que que aqui está o want? Porque aqui eu estou na negativa. Então, a negativa contraída de will mais not é want, ok? Eu poderia colocar will not, se eu ficar na dúvida? Poderia, claro que você pode, né? Então, você pode deixar a forma normal, né? Formal, que é o will not, ou se você quiser contrair, a forma correta só tem essa, want, ok? Então, você coloca o want, e aí, da mesma forma como na afirmativa, will buy, will go, na negativa, você coloca o verbo principal aqui,
igual sem o to. Won't have, né? Ó, você vê aqui, ó. I have money. E aqui, won't have money. Para todas as pessoas eu uso won't, professora? Sim, né? Eu uso o won't para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you and they, certo? Ok? Então, você percebe que aqui, se essa frase aqui está na negativa, no futuro simples, obrigatoriamente a próxima frase que aparece depois do if, que é o se, que é a partícula condicional, vai estar no presente simples. E aí, como é que eu vou saber se eu coloco negativa com afirmativa, afirmativa com negativa? Na verdade, não existe uma regra. Na verdade, vai ser o contexto da frase que vai lhe levar a colocar duas negativas, por exemplo. Se em português a frase, eu poderia dizer, se eu não estudar, estou negando a primeira frase, se eu não estudar, eu não passarei. Então, eu estou usando duas frases na negativa. Aqui eu coloquei o exemplo da primeira frase na negativa, do presente simples, e coloquei um exemplo da segunda frase aqui, abaixo, na negativa no futuro, só para você conhecer, relembrar quais são as nomenclaturas, como é a estrutura do presente simples e do futuro simples, né? O que você deve usar. Mas na hora da atividade, vocês vão perceber, já vamos fazer uma atividade aqui juntos, né? Que o que vai vamos dizer assim, mais valer aqui para vocês é você conhecer o tempo verbal para encaixar na frase corretamente, tá certo? Então, vamos ver aqui o primeiro exercício que vem falando sobre, para você completar, e aí a gente volta lá para o zero condicional, né? Nossa aula passada. E nós vimos no vídeo anterior. Então, eu tenho aqui para completar primeiro no zero condicional. Lembrando, zero condicional, eu tenho que colocar as duas orações com os verbos conjugados no presente simples, simple present, ok? Então, eu tenho aqui if, she, então eu tenho aqui take. Eu não sei nada que tem traduzido aqui, professora, e agora? Como é que eu vou responder? O interessante, a dica boa é essa, é que você não precisa traduzir o que tem no texto para usar corretamente o zero condicional. O que você tem que saber nesse momento são as regrinhas básicas de como é que eu vou completar aqui o zero condicional nessas duas frases. Eu lembro que a professora falou que eu tenho que colocar o zero para as duas orações, o simple present, né? Então, aqui fica o quê? If he take a taxi, she get there in time. Então, take e get. Como é que ficaria aqui, né? Aí, nós vamos aqui ver o que aconteceu com esse verbo. Ele, do jeito que estava aqui no parênteses, foi colocado aqui e acrescentou esse Szinho. Por que que tem esse S aqui? Porque o presente simples, na terceira pessoa do singular, he, she, it, ele pede que você coloque o S, que é a regra geral, né? A regra geral pede que você coloque S em todos os verbos que não estão dentro daquelas 4 regrinhas que já vimos nas aulas anteriores. No caso do get, aqui tem she. Eu vou colocar o que aqui? O get, com mais o que? Vou acrescentar o que no get? Isso mesmo, né? Vou acrescentar o S. O Szinho, porque a regra geral pede para eu colocar. Então, eu tenho aqui a primeira frase e a segunda frase, utilizando o verbo no presente simples, e a única modificação foi o S. Na segunda aqui, eu já coloquei o verbo conjugado na primeira oração, né? Já está aqui conjugado o verbo to be, né? O is está na negativa, o is mais not, que é a forma contraída é isn't. Então, eu tenho aqui, if it isn't raining, I, e aí eu tenho um verbo aqui para completar, que
presente, aqui vai ser presente de novo. Então, qual é o presente simples de go quando eu uso o pronome I? E aí a resposta, go, né? Ou seja, se aqui tivesse to go, a única coisa que você ia tirar do verbo era o to, certo? Mas como já veio sem o to, você só vai repetir. Se aqui no lugar de she fosse you ou they, você ia fazer a mesma coisa, ia só repetir. Só há modificações quando está na terceira pessoa, né? O item C, né? Se ela beber café, ela não dormirá bem à noite, né? E aí aqui era para ter uma partícula negativa aqui, né? Para poder você saber que era para colocar aqui na negativa, né? E aqui eu esqueci de colocar aqui, mas você compreenda que tem um negativo. Normalmente, quando é para colocar a outra frase negativa, eu boto o verbo, no caso aqui, sleep, barra, NEG, neg, né? Que é de abreviatura de negativo, para você colocar a oração na negativa. Então, eu tenho aqui, nesse caso aqui, que eu já coloquei a resposta, né? Drinks, você vê que tem um Szinho, porque a pessoa aqui é she. Então, a gente vai aqui, ó. Se ela beber coffee, né? Não tem o A, né? Você elimina aqui esse A. If she drinks coffee, she... E aí você tem o que aqui? Você vai colocar aqui a negativa de sleep. Né? E no caso aqui, a gente colocou na afirmativa com Szinho aqui.